Vamos lá, embaixador, esse trabalho de resgate que foi, inclusive, muito elogiado pelas pessoas como um trabalho muito ágil, muito rápido, né? Como foi possível isso, né? Como é que o senhor analisa mais um avião chegando? Já são 1.135 brasileiros que conseguiram retornar e agora faltam 150, é isso, embaixador? 176. 176 é o número atual. Que estão Acima prontos do já para prefeito. embarcar para o Brasil? Já tem uma previsão de quando eles devem vir? Olha, haverá um voo amanhã, quer dizer, depois do voo de amanhã, e haverá um voo no domingo ainda. Tá? O de amanhã é possível que seja um avião menor, de 70 passageiros. E aí os outros irão no domingo, não só os brasileiros, como também alguns latino-americanos que tiverem necessidade de ir, eles irão embarcar também. Embaixador, qual é o perfil desses brasileiros, né? Eu fiquei curiosa em pensar isso, quer dizer, são pessoas que estavam lá, tem gente que estava estudando lá e resolveu vir para cá, ou pessoas que já moram há muitos anos lá e resolveram voltar a morar no Brasil. Tem algum perfil estabelecido desses mais de 1.000 brasileiros que retornaram? Olha, isso a gente pode te dizer depois, porque no meio dessa confusão de ter que repatriar 3.000 brasileiros, essa não foi muito nossa prioridade. Obviamente que a gente vai fazer esse levantamento. Mas nossas prioridades foram as seguintes: a primeira prioridade eram brasileiros não residentes em Israel. Tá? Depois, obviamente, cadeirantes, idosos, grávidas, bebês, pessoas com enfermidades. Essa foi a nossa prioridade nos voos, nos primeiros voos. Nós já estamos embarcando pessoas residentes em Israel que queiram regressar, quer dizer, queiram ir ao Brasil. Agora, é muito variado é um coquetel essa população. Nós temos desde turismo religioso, seja evangélico, seja católico, nós temos estudantes, nós temos famílias que estavam fazendo turismo. Lembra você que são mais de 90.000 turistas brasileiros anualmente que vêm a Israel. Então, realmente uma mistura muito grande. Embaixador, nessa operação bem-sucedida que o Brasil montou para repatriar os seus nacionais, há uma unha encravada, se posso dizer assim, que é a questão dos brasileiros que estão lá na faixa de Gaza, né? 3 dezenas de pessoas, por razões alheias à vontade do Itamaraty, da Força Aérea Brasileira, a gente não está conseguindo tirar esses brasileiros de lá. Nós entrevistamos outro dia aqui o seu colega, o Alessandro Candeias, o embaixador Candeias. brasileiro na Palestina, e eu perguntei a ele, bom, isso vai demorar semanas? Ele disse, não, pelo amor de Deus, nós queríamos que fosse ontem e tal, não pode demorar semanas. E ontem o chanceler Mauro Vieira disse que não tem a menor ideia de quando isso vai ocorrer. Eu queria lhe perguntar objetivamente se o senhor, estando onde está, na posição privilegiada em que se encontra, dispõe de alguma informação que seja do desconhecimento público, que nos permita ter algum otimismo em relação ao resgate desses brasileiros que estão lá na faixa de Gaza. Josias, em primeiro lugar, não são resgates de brasileiros, são resgates de todos os estrangeiros que estão presos lá. Tá? Tem de todas as nacionalidades. Hoje mesmo eu fui a Jerusalém, nós tivemos vários embaixadores, Há tivemos uma 10 reunião. países tentando tirar as pessoas de lá, embaixador? São mais de uma Não, são dezena de muito países, mais. é isso? Americanos, eu acho que são 600 Eu cidadãos, digo tem países, russos. Países. Países tem, sim, mais de muito mais 10. que 10 países. Você Uhum. tem os tailandeses estão muito preocupados, tem um grande número de tailandeses presos lá. Você tem ucranianos, russos, brasileiros, americanos. Quer dizer, a fronteira está fechada para todos os estrangeiros, não é só para nós. O Mas como embaixador, eu Embaixador, ia e o te senhor não dizer, dispõe de nenhuma mas informação. não, Josias, deixa eu só complementar. Então, hoje eu tive uma reunião, eu e outros embaixadores, tivemos uma reunião com o ministro das Relações Exteriores de Israel, com o ministro Cohen, e foi nos dito que seriam nos próximos dias.
Agora, a gente tem que aguardar. Embaixador, o senhor tem Sim. alguma informação a respeito de brasileiros sequestrados pelo Hamas que estavam em Israel? Não, ô, Leonardo, eu acabo de chegar do enterro de uma brasileira, tá? Por isso, inclusive, que eu atrasei o contato com vocês. O que acontece é o seguinte: daquela festa rave, né, onde nós já perdemos 5 brasileiros, ou filhos de brasileiros, o que aconteceu foi o seguinte: a estimativa é que existam cerca de 350 corpos, tá? Que estão sendo identificados pelas autoridades israelenses e também pela Interpol, está colaborando com as autoridades israelenses. Então, nós já tivemos 2 brasileiros, essa menina que foi enterrada hoje, que eu tive lá no enterro dela, a Celeste, e também o Gabriel, que foi ontem, anteontem, que eram dados como desaparecidos. E aí os corpos foram identificados. Então, nós, inclusive, essa reunião que eu tive hoje de manhã quer dizer, eu e outros embaixadores, com o ministro das Relações Exteriores de Israel, foi para tratar disso. E o que foi nos dito é que existe o trabalho de identificação não terminou. Então, a gente não sabe se são pessoas que estavam na festa ou se foram pessoas sequestradas. Mas tem algum, por exemplo, mas Até tem alguma desculpa, família? Fabiola, mas uma coisa rápida, Peraí, é que o senhor um falou de um cada número, vez. a mídia brasileira, É? perdão, é que Ah, a mídia internacional vem trabalhando com 300, com 260 corpos, né, da festa rave. Então o número atualizado é 350. foi o que foi me dito hoje no Ministério das Relações Exteriores. 350, mas claro que não se sabe a nacionalidade. Mas, por exemplo, nessa pergunta do Sakamoto, ele falou sobre sequestrados, né? Agora, em relação a desaparecidos, tem algum brasileiro, ou netos, ou filhos de brasileiros que ainda está desaparecido ou não, embaixador? Que tenha feito contato com a gente, não. Esse processo está muito, é, vamos dizer assim, complicado, como você pode imaginar, num país em guerra. Nós, inclusive, tivemos uma situação muito, talvez a palavra desagradável não seja melhor, mas própria a ser usada, mas, por exemplo, a Interpol nos comunicou o falecimento do Gabriel, que é filho de brasileiros. E aí nós ligamos para a família para confirmar. E o pai dele não sabia ainda. Então, foi uma situação muito emocionante, né? E porque o pai negou a informação, disse não, não é possível, não é possível, meu filho não. Mas um dos meus membros da minha equipe foi obrigado a comunicar a morte do filho para o pai.